Salmos 32, versos 1 ao 5. Como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre sincera. Enquanto me recusei a confessar meu pecado, meu corpo definhou e eu gemi o dia inteiro. Dia e noite tua mão pesava sobre mim. Minha força evaporou como água no calor do verão. Finalmente confessei a ti todos os meus pecados e não escondi mais a minha culpa. Disse comigo: confessarei ao Senhor a minha rebeldia, e tu perdoaste toda a minha culpa. O grandioso rei Davi não era perfeito, e a própria Bíblia relata alguns de seus pecados. Por causa de suas transgressões, então, Davi carregava uma pesada culpa. Neste salmo, ele descreve que a mão do Senhor pesava sobre ele a ponto de sofrer no próprio corpo. Até que então, finalmente, teve coragem para confessar seus pecados a Deus e reconhecer sua culpa. Dali em diante, recebeu o perdão e pôde viver uma vida mais leve. A culpa por nossas transgressões esmaga nossa alma. São fardos pesados que carregamos diariamente. À medida que o tempo passa, esse fardo torna-se cada vez mais pesado. A culpa corrói nosso coração e permeia nossos pensamentos a todo instante. Isso acontece porque entendemos que todo pecado é uma desobediência a Deus e, portanto, uma ofensa a Ele. Então, por causa do sentimento de culpa, não nos achamos dignos de estar em sua presença. E com o passar do tempo, o acúmulo dos pecados nos distancia ainda mais de Deus. O problema reside, muitas vezes, em nossa percepção equivocada sobre Deus. Muitas vezes o vemos como um juiz muito mais do que como um pai. Embora seja verdade que ele julgará vivos e mortos, a absolvição desse julgamento pode ser recebida ainda em vida. Deus estabeleceu então um plano para resolver nosso problema com a culpa. Ao enviar seu filho para morrer na cruz do Calvário, ele criou a possibilidade de pecadores receberem a absolvição por suas transgressões. Basta arrepender-se genuinamente e confessar honestamente os pecados a Deus. Ao fazer isso, não apenas reconhecemos nossa pecaminosidade, mas também nossa necessidade de um Salvador. Então, nesse momento, somos justificados, ou seja, somos considerados justos diante do justo juiz. Todas as nossas transgressões são perdoadas e assim nos livramos de toda a culpa. O que você está esperando? Liberte-se da culpa que tem carregado ao longo dos anos. Abra seu coração a Deus e confesse cada transgressão. Vasculhe sua história, relembre fatos e coloque tudo aos pés de Deus. E não tenha medo. Não pense que Ele o condenará por ser um réu confesso. Muito pelo contrário, Ele derramará misericórdia e livrará você da culpa. Então, diante de tamanho amor recebido, o que se espera de nós é um profundo senso de gratidão. Ser grato para com Deus significa viver uma vida de obediência a Ele. Essa é a maneira como correspondemos àquele que nos amou primeiro. Deus, obrigado por tamanho amor. Sei que perdoas meu pecado e não preciso mais carregar culpa. Peço que o Senhor me ajude a viver em obediência todos os meus dias.